Seja bem-vindo, pessoal, a mais uma Prosa do Agro aqui para vocês. A gente está com convidados especiais aqui para levar essas informações riquíssimas para vocês aí, ao homem do campo, hein? E antes de mais nada, vou apresentar quem está aqui. Novamente, o CEO da MP Agro, Douglas, né? Ô Douglas, fala um pouco aí, tudo bem? Fala, André, boa noite, tudo bem sim? Boa noite para todo mundo aí de casa que está acompanhando a gente. Seguimos em mais uma edição aí do Prosa do Agro, hein? Quem diria, esse projeto nosso aí, sem grandes ambições, está tomando umas proporções interessantes, né, André? Quer dizer que o pessoal parece que está gostando. É isso aí, a dimensão está crescendo cada vez mais e a gente está levando essas informações, né? Porque a informação é muito rica. Esse pessoal do campo precisa muito, né, Douglas? E a gente também está aqui com o Fabrício Miller, né, gerente de produto da ACO. E aí, Fabrício, tudo bem? Tudo bem, André. Obrigado pelo convite. Douglas, muito obrigado pelo convite também, da gente fazer parte aqui dessa prosa, junto aí com a MP Agro, nosso grande parceiro aqui. Então, obrigado mesmo, e André também, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E também aqui está com o Vinícius Cunha. Ele é coordenador da Farm Solution da ACO também. E aí, Vinícius, tudo bem? Como tá as coisas aí? Tudo bom, André? Da mesma forma aí, obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês, Douglas, Fabrício. Espero que a nossa conversa seja de bastante valia aí para o nosso amigo produtor que está nos acompanhando. Eu que agradeço aí, Vinícius. E para o pessoal entender que está nos acompanhando aqui, antes da gente começar tudo, levar essas informações para vocês, não esqueça de clicar aqui embaixo e compartilhar para os seus amigos aí, que essas informações são muito ricas, né? E eu vou falar o tema já para vocês. E lembrando, quem tiver alguma dúvida, basta clicar aqui no chat aqui embaixo e comentar ali. A gente vai estar respondendo e também tem uma equipe que vai estar respondendo vocês para tirar todas essas dúvidas, tá? E tem um parceiraço também com a gente aqui, que é o pessoal da AgriShow, tá? Da mesma forma que o Brutos do Campo hoje é o maior portal na internet de máquinas agrícolas, tem a AgriShow, que hoje é uma das maiores, renomadas feiras de máquinas agrícolas do mundo, tá? Então ela é parceira e você tá vendo essa live aqui, que tá ao vivo, tanto no canal do Brutos do Campo e também no canal da AgriShow. Então a gente agradece aí também pela dimensão que está se tornando o Prosa do Agro, né? E o tema de hoje é muito importante, tá? O tema de hoje praticamente é para falar sobre o agro do futuro. Muitas pessoas aí ainda têm medo, né, de tecnologias, né, que o avanço cada vez mais vem trazendo, mas a gente vai bater um papo aqui com esses grandes especialistas sobre o agro do futuro, né? E a gente vai estar falando sobre tecnologias e tendências de máquinas, né, Douglas? Fala um pouco aí. É isso mesmo, André. É bem nessa pegada da proposta do Prosa do Agro, né? A gente trazer assuntos do dia a dia do amigo produtor e de todo o apaixonado pelo agronegócio, né? De polêmica que o pessoal às vezes fica se perguntando, questionando, é aqueles assuntos que surgem nas prosas, nas rodas ali, que o pessoal tá tomando um chimarrão ou uma cerveja ali, dependendo do horário, né? E trazer esse conteúdo para cá de uma maneira descomplicada, desenrolada, em formato de prosa, né? Para nutrir o pessoal de informação e de conhecimento, que é o que você tanto prega aí, né, André? É bem esse o propósito. A informação nunca é demais, né? O conhecimento nunca é demais. E isso é muito bom, né, Douglas? Para levar para o campo. Hoje falta muito nisso, né? As máquinas avançando cada vez mais, né? E a gente precisa de conhecimento cada vez mais para os operadores, produtores rurais, né? É isso aí. E para a gente entrar na primeira pauta aqui, né? Falando sobre o agro do futuro, eu vou chamar nosso colega e amigo aqui, Fabrício Miller, né? Do grupo da ACO aí. Ô, Fabrício, explica um pouco para a gente as necessidades atuais aí da agricultura brasileira, cara. Você poderia falar um pouco aí? Bom, eu acho que, complementando o que o Douglas comentou, mas o que vem pela frente, as necessidades do agronegócio? O quanto que o Brasil aqui pode contribuir nessa produção de alimentos. Então, precisamos aumentar a nossa produtividade, aumentar a capacidade de produção, e isso, um dos principais pontos é como a gente produzir mais por hectare.
tendo mais eficiência no uso dos insumos e também conseguindo atingir maiores produtividades. A gente vê em todos os noticiários, a gente vê a importância e o quanto a gente precisa produzir comida, principalmente quando a gente for falar em grãos. Produção de milho, produção de soja, trigo, arroz, mas... Então, o que a gente pode trazer no setor de máquinas para que o nosso produtor possa aumentar essas produtividades na mesma área que ele produz hoje? Então, muita coisa vem por aí, muita coisa mesmo, como integrar essas máquinas, como trazer melhores soluções para que um produtor lá do Cerrado possa fazer uma cultura de soja e, na sequência, uma cultura de milho, né, ou produtor que faz a segunda com algodão, ser mais eficiente e trazer maiores produtividades. Então, muitos desafios vêm por aí. E como fazer tudo isso se interligar, se conectar e trabalhar em perfeita sincronia. E como que o Grupo ACA é um grupo grande, como que está encarando esses desafios para atualização de tecnologia hoje? Para a ACO, o grande desafio é como trazer tecnologias em cada operação ou em cada equipamento que a gente fornece. Como soluções em plantio, trazer melhores soluções para as plantadeiras, para que você consiga ter um controle sobre os insumos que você está colocando no solo, lá no sulco, ou manejo de fertilizante, como os distribuidores de fertilizante, para que o produtor possa trazer e ter a capacidade, a oportunidade de gerir toda essa gestão do plantio ou da implantação de uma lavoura. O Vinícius depois vai falar um pouquinho o quanto que é o peso dos insumos para produzir 1 hectare de soja, por exemplo. E como a gente, na parte de máquinas, pode fazer com que o produtor possa ter a melhor gestão disso. Então, aplicar da melhor forma, isso traz oportunidade de ganho de produtividade ali na frente. Tá? A gente não tem controle sobre o tempo, mas sobre as máquinas, sobre o manejo, isso a gente tem. Então, são pontos determinantes na gestão de uma lavoura. E esse avanço está tendo aí, vamos dizer assim, devido à demanda de alimento, Fabrício, que o mundo necessita, para produzir mais nas mesmas áreas? Sim, com certeza. Então, hoje a produção de alimentos, a demanda vem crescendo ano após ano. A gente já vê alguns documentários ou algumas informações, quanto que a gente vai precisar produzir lá em 2050, vamos supor, 2040. A área produtiva não tem muito mais aonde expandir, mas sim como a gente produzir mais por hectare, otimizar melhor o recurso que a gente já tem hoje, de terras, os recursos naturais, e usar isso de forma mais produtiva, ganhando escala de produção por hectare. E isso é importante também para que a gente consiga ter um equilíbrio e, principalmente, na disponibilidade desses alimentos para o mundo como um todo. Entendi. O André, desculpa te cortar, só queria fazer um acréscimo nesse comentário do Fabrício sobre a grandeza desse tema e o quanto a gente vem sendo assertivo nesse ponto, em termos de produtividade, né? Tem uma pesquisa do IPEA que traz aqui, ó, que nos últimos 20 anos aproximadamente, tá? A área plantada de grãos cresceu 53% nos últimos 20 anos, enquanto que a produtividade avançou 260%. Então, se a gente pegar o quanto que a área plantada cresceu versus o quanto a produtividade avançou, a gente está falando de, vamos dizer assim, de um número muito maior de produtividade avançando nos últimos 20 anos. Não coincidentemente, nos últimos 20 anos para cá é onde a gente teve a chegada da tão falada agricultura de precisão, entre outras coisas aí, né? Equipamentos mais robustos, de mais produtividade e etc.
E no futuro, falando um pouco adiante, não só a necessidade, mas a responsabilidade do agro é tremenda. Hoje, a população mundial conta com cerca aproximadamente de 7 bilhões de habitantes, né? A projeção para os próximos 50 anos é que esse número atinja a casa dos seus 10 bilhões. Ou seja, se a área plantada, a área cultivada não vai aumentar nessa proporção, com certeza todo esse alimento tem que sair oriundo de uma maior produtividade, né? Então, a missão do agro é de extrema importância para a nutrição mundial, vamos dizer assim, nos próximos anos. Viu, André? Hoje eu até estava vendo uma reportagem que a gente estava discutindo internamente aqui na empresa. A produção de alimentos até 26 e 27, ela precisa crescer de uma forma exponencial. E onde é que o Brasil tem uma responsabilidade de aumentar em 41% essa produção de alimentos até 26 e 27 para conseguir suprir a demanda por alimentos no mundo. Se a gente for comparar com alguns outros países aqui, a gente está vendo os Estados Unidos com 10%, a própria Europa ou o leste europeu com 12%, 7%. E o Brasil com um peso aqui de tendo que aumentar 41%. Como fazer isso? Nós não temos área, não vamos aumentar isso em área. Pode aumentar um pouco, sim, mas vai ser na segunda safra, ter mais produtividade por hectare. E como ter mais produtividade por hectare? Aí entra o manejo das tecnologias de insumos, sementes, fertilizantes, defensivos, mas principalmente a mecanização. Como a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar em sincronia com todas as outras empresas desse segmento, para que a gente consiga atingir produtividades de, em vez de 3.800 quilos de soja por hectare, 3.500, começar a atingir 4.000, 4.500 ou até 6.000 quilos por hectare, ou mais. Então, tudo isso faz parte de como chegar nesses 41% aí que a gente está falando. É praticamente um grande desafio que deve ser encarado. Eu lembro principalmente quando meu pai trabalhava na lavoura, e naquela época o pessoal colhia em torno de 10, 15 a 20 sacos, vamos supor, de soja, né? Que ele colhia lá. E naquela época, se colher mais do que isso, tinha que fazer milagre na área, né? E você vê hoje, tem lugares aqui em São Paulo, principalmente, já passou de 100 sacos por hectare, mas a média está em torno de 60, 70 no Brasil, né? Então, o quanto que está crescendo a produtividade nas mesmas áreas, né? Isso é muito grande. E creio aí também que o Brasil será e já é, né? Um grande celeiro do mundo, né? Onde que tudo aqui que você planta dá, né? Praticamente, você consegue colher, né? Isso que é interessante, né? Com certeza, André. Então, podemos falar que a gente tem um país aqui com uma agricultura, um clima tropical, com condições de aumentar as produtividades, mas principalmente a gente tem condições de fazer mais do que uma safra por ano, considerando até 2 safras de verão em muitas regiões, e outras regiões uma safra de verão e talvez em algumas situações até 2 de verão, mais uma de inverno, se a gente for olhar alguns cenários na região sul. Então, realmente é muito pujante aqui o que a gente tem de oportunidade, mas em contrapartida a responsabilidade nossa é grande nesse sentido. Eu acho que interessante também o Douglas falar um pouco sobre as tendências, né? Ele que está diretamente aí na questão de aplicação, né, de fertilizantes, né? Ô Douglas, como está sendo a tendência e também o desenvolvimento dessas máquinas cada vez tecnológicas, né, para atender o mercado? Porque se você for parar para ver, né, a janela está cada vez mais curta de plantio e de colheita, né? E como que vocês vêm encarando isso aí com as tecnologias? O André, eu acho que você acertou o tiro no ponto. Como que o IPAgro vem encarando, eu acredito que a Agro também, o desenvolvimento de equipamentos nessa linha? Nós temos como alvo que atingir 4 grandes pontos.
rendimento, produtividade, sustentabilidade e durabilidade. Agrupados em pares, tá? Aqui, todo projeto ele tem que mirar um equipamento que proporciona um rendimento maior e uma produtividade maior. Como? Maior capacidade. O equipamento ele tem que... Hoje, nós estamos mirando o nosso desenvolvimento para equipamentos de maior capacidade e de maior robustez no quesito disponibilidade. Ou seja, o equipamento não pode quebrar. Para janelas cada vez mais curtas, a confiabilidade do equipamento tem que ser cada vez maior. Para toda vez que o amigo produtor precisar ou for utilizar aquele equipamento na lavoura, ele está disponível para operar. Perfeito? E aí, o segundo grupo que nós buscamos sempre atacar aqui e acertar é o lado da sustentabilidade e durabilidade. Não por acaso, todos os equipamentos da MP Agro são desenvolvidos e manufaturados em aço inoxidável. Por quê? Para trazer um investimento que perdure na fazenda por maior tempo, né? E também agregando a parte de sustentabilidade. Você não tem uma geração, vamos dizer assim, de equipamentos sobressalentes soltos no mercado em um curto espaço de tempo. Tá? Então, eu acredito que a tendência do mercado seja nesses quatro pilares aí. Perdão, tem um quinto, tá? Tecnologia substancial. Igual eu falei, a gente teve grandes saltos de produtividade nos últimos 20 anos e não por acaso foi o mesmo período em que a tecnologia se mostrou com grande força na agricultura brasileira. Então, eu acho que o rumo do desenvolvimento de máquinas está para esse caminho, André. Pelo menos aqui na MP Agro é para onde a gente está direcionando. Rendimento, produtividade, sustentabilidade e durabilidade. Vou dar um exemplo para você. Na linha de distribuidores de fertilizantes sólidos, que é o nosso carro-chefe, a gente atua em todos os tipos de produto nessa aplicação. Nos distribuidores tracionados, a gente lançou no ano passado a nossa linha Taurus Robust. O que é a Taurus Robust? É um distribuidor tracionado por trator, porém de alta capacidade de carga. A gente sai daqueles clássicos 10 mil quilos, 12 mil quilos de capacidade de carga e pula para um distribuidor com uma capacidade de 30 mil quilos. O que isso resulta na prática? Com dados que a gente já obteve aqui em campo. Uma produtividade, um rendimento diário de aplicação de até 27% a 28% maior. Poxa vida, Douglas. Mas por que essa quantidade? Aplica mais rápido? Uma maior faixa? Não. A velocidade de aplicação e a faixa de aplicação se mantém. Óbvio que a gente sempre busca melhorar a uniformidade de aplicação. O grande segredo está numa sacada que a gente pegou, que é com relação ao tempo da máquina aplicando versus o tempo da máquina se deslocando para abastecer. O equipamento de maior capacidade, ele passa mais tempo operando e menos tempo se deslocando para abastecimento. Ele dá menos viagens diárias para abastecer e passa mais tempo aplicando. Simples assim. Então, acho que esse é um bom direcionamento. Posso falar com propriedade na linha de distribuidores de fertilizantes, tá? Mas eu acredito, depois, o Fabrício, se quiser acrescentar, Fabrício, fica à vontade, Vinícius também, que toda a linha de máquinas está indo para esse sentido, de maior capacidade, e quando não é possível maior capacidade, maior performance. Que aí seja velocidade, seja larguras, enfim, o quesito que a máquina levar, né? Quer complementar aí, Fabrício? Não, acho que só um ponto que eu ia complementar aqui, do que o Douglas comentou, realmente essa questão, para que a gente possa atingir maiores produtividades por hectare, o uso de fertilizante, tá? É um grande ponto para que a gente possa ter maiores rendimentos por hectare. Se você quer atingir maiores níveis de toneladas de grãos por hectare, tem que dar comida. Tá? Você tem que ter manejo do solo, você tem que ter
uma série de fatores que precisam ser levados em conta. Mas todo ano você tem que colocar X percentual de fertilizante se você quer ter X produtividades por hectare. O Vinícius, que é especialista nisso, pode complementar a minha fala, que ele sabe infinitamente mais do que eu. Mas esse é um ponto-chave no manejo do fertilizante. E como ter esse fertilizante aplicado o mais rápido possível, tendo a qualidade. Tá? O Douglas sabe muito bem os desafios que tem, vamos supor, no Cerrado, você fazer 2 culturas de verão, que você faz isso dentro de um ciclo de 8 meses, 9 meses, no máximo, entre o plantio de soja, a colheita do soja, o plantio do milho e a colheita desse milho. Nesse inteirinho, você tem uma movimentação de X quilos de fertilizante por hectare. E você tem lá situações lá que, lá em setembro, muitas vezes está muito seco, ou em agosto, que ele não consegue aplicar aquele fertilizante, tem muito vento. Ele não pode botar aquele fertilizante muito antes de plantar o soja, porque senão esse fertilizante ali vai estar perdendo eficiência, não tem chuva, ele vai estar no sol. Então, tem uma série de variáveis que entram ali no meio. E aí, como ter o melhor manejo para que esse fertilizante se converta em mais quilos por hectare de grãos produzidos. Então, é um desafio, e nesse ponto que o Douglas comentou, fertilizantes são fertilizantes químicos, a questão da máquina ser toda ela de inox também é um ponto de extrema importância por causa da durabilidade, e é uma máquina que trabalha muito no decorrer do ano. É um desafio bastante grande, e aí eu acho que, Vinícius, só complementa aí essa questão dessa relação de quantidade de fertilizantes aí com toneladas colhidas. Eu vou complementar. Tô dando um eco aí, parece? Não? Para mim tá vindo um eco aqui, não sei se é para vocês. Que parou. Tá. Eu vou complementar, pegando um pouco da fala de cada um. O primeiro é a falsa modéstia do Fabrício de dizer que eu sei muito mais do que ele. O Fabrício, para quem não sabe, é agricultor, e o Fabrício conhece as dores do agricultor. Isso é muito importante. E aí eu já faço um gancho com das primeiras falas do André, que é conhecimento. Conhecimento é a palavra-chave de tudo. A gente está caminhando para uma agricultura cada vez com mais tecnologia, de fato, em todos os seus segmentos, não só em máquinas, mas empresas do ramo de sementes, defensivos, também estão olhando para isso, desenvolver tecnologias para ajudar o produtor. Mas antes de qualquer tecnologia, o conhecimento é a palavra-chave. Eu tenho que saber aonde que eu vou aplicar a tecnologia, de que maneira, quando, qual é o estágio que eu estou, será que compensa fazer determinado manejo, ou eu tenho que voltar um pouco e fazer o básico. Então, conhecimento é a palavra-chave. A gente tem agricultura de precisão, que está cada vez mais se tornando uma agricultura de informação, muita informação disponível, e a gente tem que aplicá-la da melhor maneira possível. E aí eu volto ao que o Douglas falou, sobre 5 pilares. Eu normalmente uso 3, que é produtividade. A gente quer produzir 60, 70, 80, 90, 100, né? Até aqui no Rio Grande do Sul a gente tem conseguido produzir 100, né, Fabrício, em áreas de arroz. O produtor do Cerrado também, que é o produtor do Sudeste, de todas as regiões do Brasil, que é isso. Mas mais do que ter essa produtividade alta, eu quero que sobre, eu quero renda. Então não adianta eu me projetar para produzir 90, e é muito importante que eu chegue nesse valor, porque eu vou ter mais gente no mundo, né? Como vocês comentaram, em 2050 eu vou estar aí 9, 10 bilhões de pessoas no mundo, mas eu preciso fazer com que essa produtividade ela tenha um custo baixo para mim. Eu preciso que sobre 30, 40 sacos para que eu invista num distribuidor novo, ou para que eu possa investir numa plantadeira que tenha um sistema como a Momentum tem para entregar mais qualidade. Isso tudo pensando na sustentabilidade do ambiente. Por exemplo, o Douglas falou de uma máquina que tem uma capacidade operacional muito maior. E aí a gente tem que se preparar para isso. Porque uma máquina, consequentemente, tem uma capacidade maior, tem uma eficiência operacional muito maior, porque ela está mais tempo trabalhando, e isso é ótimo. Mas eu tenho que me estruturar para a repercussão que isso pode ter em compactação. E tem tecnologia para isso. Eu faço com que aquela máquina ela passe sempre no mesmo lugar. Isso é facílimo de fazer com tecnologia, mas eu preciso ter conhecimento.
Então, esses 3 pilares caminhando junto vão conseguir fazer com que aqueles 20%, 22%, um pouco mais, um pouco menos, de custo com fertilizante, ele seja bem utilizado. O produtor do Cerrado, quando entra setembro, 15 de setembro, ele quer plantar. Então, um ponto muito importante, dependendo do estágio que eu estou, se eu tenho perfil de solo corrigido desde o 0 até o 20, a melhor maneira de se trabalhar é pegar essa máquina que o Douglas comentou e trabalhar, porque eu vou ter um operador, eu vou ter um custo menor operacional dessa máquina, com certeza, e eu vou conseguir distribuir fósforo, conseguir distribuir potássio, até algum micronutriente que venha estar junto na formulação. No momento que a soja estiver pronta para iniciar a semear, eu vou estar com essa lavoura fechada em questão de adubação, e o produtor pode pensar em outra coisa. E quando eu vou lá para frente, né, o Fabrício comentou de soja e milho, ou soja e algodão, isso é mais crítico ainda, porque o produtor está colhendo a soja, ele está muitas vezes até dessecando a soja antes de colher, ele está plantando milho e ele tem que distribuir fertilizante novamente. Então essa eficiência operacional ela passa a ser mais chave ainda. Mas tudo isso, todo o custo que eu tenho agregado, toda a produtividade que eu possa alcançar, toda a redução de custo que eu possa ter e, consequentemente, a sustentabilidade, ela está mais ligada ao conhecimento que a gente aplicar por hectare, conhecimento aplicado por metro quadrado, seja com semente, seja com defensivo, seja com fertilizante, ou, como é o nosso caso, né, Fabrício, seja com máquina. É praticamente o conhecimento, né? Uma coisa interessante, né, que muitas pessoas ainda compram máquinas de milhões de reais, né, mas não investe naquele cara que está operando aquela máquina. Isso é muito dificultoso, porque acontece muitas coisas. Porque você pode passar o processo todo, fazer as coisas certinho, plantio, adubação, pulverização, e na hora da colheita, o grão mais caro é aquele que fica lá, no chão, né? Então, a diferença de tudo aí é o conhecimento em cima disso, né? Se tu me permite até te cortar um pouco, André, eu vou fazer um complemento. Cerca de um mês atrás, né, Fabrício, a gente fez quando a gente podia viajar ainda, a gente fez um roteiro no Mato Grosso, e eu diria que 70%, 80% das propriedades, isso que tu falou, é uma preocupação. O nível da pessoa que está operando, o conhecimento para operar aquela máquina de fato. Então, eu tenho um pulverizador com controle de seção, eu tenho um pulverizador com N tecnologias, que trabalha 5, 6, 7 vezes, eu tenho um distribuidor também com tecnologia avançada, a plantadeira, e todo mundo, na verdade, hoje, né? E aí, nunca fez tanto sentido aquela frase que a gente brincava anos atrás, né? O cara dá... A caminhonete ele não empresta para ninguém, mas a colheitadeira, enfim, o equipamento, isso talvez é uma crítica, né? Não sei se é uma crítica forte, mas é uma crítica que a gente precisa olhar. Mais do que ter tecnologia, a gente precisa que as pessoas estejam capacitadas a aplicar aquilo. Nós e quem está operando, né? Acho que nesse ponto, a gente vê isso como um todo, a mão de obra na parte agrícola, ela é escassa, isso vem se acentuando cada vez mais, e como o fabricante de máquinas vai desenvolver e produzir máquinas, um cenário que a gente tem aqui no mercado brasileiro, que no centro-oeste você tem grandes propriedades, na região sul você tem propriedades médias e pequenas, onde é que muitas vezes é a própria família que toca a operação, mas independente, nos dois cenários como a gente ajudar a preparar esse produtor nesses diferentes lugares a usar as tecnologias. Então, a gente também, quando desenvolve uma máquina, a gente tem que entender isso é entendível para aquela pessoa que está lá do outro lado para usar ela e tirar o melhor recurso. Então, faz parte também das nossas obrigações como fabricante ajudar a desenvolver essa mão de obra, e para isso a gente tem tanto a nossa estrutura de fábrica, mas também, principalmente, as nossas redes de distribuição, que estão lá próximo de cada cliente para atender ele, entregar o produto e suportar com toda a assistência técnica. Então,
A parte de pós-venda é um ponto muito crítico também, que precisa ser muito bem trabalhado. Então, máquina, quanto maior, maior é o rendimento, maior é a responsabilidade. Se uma máquina grande fica parada, uma grande área deixa de ser coberta naquele período que ela está parada. Então, a gente tem, como fabricante de máquinas, dentro desse cenário, a gente tem uma responsabilidade muito grande de como as nossas máquinas estão lá no campo ajudando a produzir comida. Então, é um trabalho aí em conjunto. E como detentor desse conhecimento, o Fabrício, passa a ser nossa obrigação como fabricante levar esse conhecimento até o amigo produtor. Reter ele com a gente não funciona de nada, né? Mas, André, olha só como é que fechou o ciclo bem bacana aqui, ó, do que eu falei, do que o Fabrício falou, do que eu falei e do que o Vinícius veio fechando. Eu acho que a palavra que rege aqui é a nossa capacidade e inclinação a mudar, né, a evoluir, a sempre estar buscando coisas diferentes. É fato, pessoal, se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer coisa diferente. Tá? Tem um amigo produtor, não vou citar nome aqui, mas ele já vai saber que é para ele. A gente estava conversando um dia à tarde na propriedade dele lá no Mato Grosso, em Primavera do Leste, agora está bem específico onde que é. Já foi no... E eu estava discorrendo com ele sobre o uso da tecnologia na agricultura, não só em distribuidor de fertilizante, em todo tipo de maquinário. Aí ele meio que se irritou comigo e falou: tá louco, você parece que só quer me vender tecnologia. Mas não é. A nossa responsabilidade aqui no Brasil, igual o Fabrício colocou aí, era 41% de aumento de produção, Fabrício, nos próximos 10 anos, alguma coisa assim, né? Nos próximos 7 anos. 7 anos. Aí aqui, ó, nos próximos 10 anos, a estimativa do aumento de área plantada é só de 16. Então, assim, o que vai acontecer? Aquele produtor que for adepto à tecnologia, a ir atrás de conhecimento, a elevar, ou, vamos dizer assim, melhorar a maneira como ele planta e produz, né, a fim de obter mais resultado, obter uma produtividade maior, com um custo operacional que equilibre isso daí e faça sentido, né? Porque, igual o Vinícius falou, também não adianta a gente colocar tudo o que seria ideal e utópico e não ter um resultado financeiro daquela operação, né? Aí não faz sentido. Mas aquele produtor que não for atrás dessa informação, que não tiver aberto a entrada de tecnologia dentro da fazenda, infelizmente ele vai acabar sendo ultrapassado. E ele vai deixar de ser competitivo. E a lavoura dele não vai se pagar. Então, parte desse ponto que a gente bate sobre tecnologia, sobre ir atrás de conhecimento, sobre estar aberto a essas possibilidades, né? Acho que dá para fazer uma analogia. Aquela nossa para um amigo produtor. Pode falar, Vinícius. Dá para fazer uma analogia com isso que tu falou, Douglas, com a nossa formação. Eu sou engenheiro agrônomo, mas quando eu comecei o primeiro semestre, eu era só alguém que gostava da agronomia. Mas o primeiro ano eu aprendi um pouco, o segundo eu aprendi um pouco mais, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, a agricultura, a construção, por exemplo, a gente fala muito da construção do perfil de solo, por exemplo. Perfil de solo ideal. Não é no primeiro ano que a gente constrói isso. É no segundo, é no terceiro. Então, é toda uma cultura que a gente precisa estar capaz de absorver para ir aprendendo junto e assim evoluindo. Acho que eu vejo uma analogia muito boa com isso que você falou. Só um minutinho aqui, eu vou pedir para o pessoal clicar aqui embaixo aqui, ó, e mandar sua pergunta, né? A gente tá subindo muita pergunta que eu tô vendo aqui, ó. Pessoal, vai mandando as perguntas que a gente vai estar respondendo vocês aí, tá? E tem uma pergunta interessante, já que a gente está nesse ponto. Eu queria que o Douglas e o Fabrício respondessem essa, que é interessante. Até o Vinícius poderia complementar também. Como que a gente consegue desmistificar a tecnologia para o produtor? Porque muitas das vezes ele quer continuar lá aquele trator, aquele implemento que ainda funciona, que ainda dá o resultado para ele, mas ele não entende ainda que
usando a tecnologia, pode aumentar ainda mais a produtividade. Como que a gente consegue levar isso para ele? Eu acho que eu posso até falar primeiro, mas depois o Vini e o Douglas complementam. A tecnologia num equipamento, eu sempre tenho aquela que não é só aquilo que a máquina precisa ter eletrônica, que ela precisa ter sensores, que ela precisa ter uma série de componentes tecnológicos, se a gente for olhar pelo lado de uma eletrônica. A tecnologia também pode estar em algumas funcionalidades da máquina que deixam a operação mais simples e eficaz. Então, a gente tem que, muitas vezes o produtor está com uma máquina que ela tem lá tem um certo nível de entregas, e ele pode ter uma máquina que entregue melhor distribuição, ou uma largura de aplicação maior, uma qualidade melhor de distribuição, e até e aumento de rendimento. Então, a tecnologia é algo muito amplo. Então, se a gente for olhar, muitas vezes a gente acaba tendo o próprio produtor ou a gente mesmo. A tecnologia só se for sensores na máquina, parte eletrônica que a gente fala. Então, vai muito além disso. Então, aquilo que a gente já comentou, o equipamento ele precisa garantir duas grandes entregas sempre que a gente fala. Na redução do desperdício, como que ela é mais eficiente em ter menos desperdício de insumos ou de próprio consumo de combustível, ou no próprio desperdício de tempo, e o quanto que ela pode te trazer a mais em oportunidade de produtividade. Então, bastante amplo esse ponto de tecnologia. Quer complementar também, Douglas? Como que a gente consegue desmistificar? Eu acho que o primeiro passo para a gente adquirir um novo conhecimento ou constatar um novo fato é nós estarmos inclinados e predispostos a aprender aquilo. Se a gente não quiser aprender, não adianta. Então, a gente tem que acreditar de que aquilo realmente é verdade e que aquilo faz sentido, né? Como que a gente desmistifica? Eu pego, por exemplo, o trabalho do Fabrício e do Vinícius. O Vinícius eu conheço há menos tempo, já o Fabrício a longa data. A quantidade de estudos, material, que eles têm em mãos, que eles pesquisam, que eles coletam, que eles correm atrás para juntar isso e levar de maneira mastigada para o produtor é absurdamente grande, né? Então, realmente, ao receber uma visita comercial ou receber um catálogo, um folder, ler aquilo ali e poder acreditar de que realmente é verdade. A gente não vai colocar em nenhum material de marketing informações que não sejam verídicas, né? Então, assim, eu acho que esse processo de desmistificação está mais próximo da gente, tipo assim, embaixo do nariz pertinho, sabe? Do que a gente imagina. Então, eu acho que começar por aí é um bom caminho. Seria mais a comunicação, então. Exatamente. Estar atento à comunicação que nos cerca e acreditar nela. Eu diria que eu assino embaixo no que o Douglas falou. A tecnologia, ela precisa justamente disso. Não, a gente fala tecnologia, mas uma coisa nova que eu vou fazer. Porque isso também é tecnologia. Eu gosto de falar que o plantio direto é a maior tecnologia que a gente tem. Indiscutivelmente, para mim, nós, no país tropical, o plantio direto é a maior tecnologia e em cima do plantio direto a gente foi se adaptando. Precisa um disco de corte, precisa fazer isso na plantadeira e N coisas. Distribuição de para na máquina e tal. Então, querer é o principal ponto de início. E aí, para responder, eu gosto de fazer analogia com tudo que eu vou responder. Eu tô na mão aqui, não sei se dá para ver, um negocinho que todo mundo tem hoje, né?
o tal do celular. 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha numa vizinhança um telefone que a gente combinava o horário para ir lá ligar, ou ia na telefônica, colocava a moedinha lá e ligava. Hoje todo mundo tem isso. Quando a gente troca de um celular para o outro, às vezes leva um dia, 2, para aprender, porque muda o jeito do contato, muda onde é que baixa o aplicativo, muda como é que manda mensagem. Mas eu estou ali e eu quero aprender. Eu quero aprender porque eu sei que isso me traz retorno na minha vida, é mais fácil, manda um áudio, é mais fácil de ligar, eu respondo e-mail pelo celular, hoje faz reunião também. Então, a tecnologia embarcada na máquina, ou um modelo diferente de máquina, é muito isso. O produtor já conhece a operação, ele já sabe o que ele quer, o que ele precisa, e são apenas alguns ajustes que ele precisa fazer, mas ele precisa estar ciente de que não é pegar um 65X e operar, por exemplo, hoje um 6700 da Massi, por exemplo. Tem coisas que ele vai precisar se adaptar, mas o retorno, isso é uma coisa que a gente sabe que acontece. E outra analogia que eu faço, eu sempre faço, e quem já me escutou falando vai, de novo tá falando isso. Mas aqui todos nós conhecemos o Senna, mesmo tu, André, que é bem mais jovem que nós, deve ter ouvido falar no Senna. E eu gosto de falar do primeiro ano dele, uma das primeiras corridas, no circuito de Mônaco, o circuito mais difícil da temporada. Ele pilotava uma Toleman na chuva, ele passou todo mundo, passou o Lauda, passou o Piquet, só não passou o Prost porque acabaram a corrida. E aí eu digo, a mesmo carro, a mesma Toleman, a mesma tecnologia. E aí? Um cara fez tanto e o companheiro dele eu nem sei quem é. Então acho que é por aí. Não, e essa analogia é muito bacana. Pode falar. Não, só ia comentar, a gente viu recentemente aqui a gente recebeu uma pesquisa que a gente fez internamente na ACO, o quanto que o nosso produtor usa o celular para tocar o negócio. Para comprar, para vender, Então, assim, mudou muito se a gente for olhar de 2 anos para cá, 3 anos para cá. Tu vai em qualquer propriedade, o agricultor está usando o WhatsApp. Ele está cotando insumo pelo WhatsApp, ele está cotando máquinas, ele está cotando peças, ele está em grupo. Então, o que vai vir daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Então, essa questão do uso dessas tecnologias vai ser cada vez mais rápido. Mas, reforço mais uma vez, essas tecnologias, elas precisam ser simples, elas precisam dar a oportunidade de aumentar a produtividade, mas principalmente o retorno. Porque o produtor precisa estar com um bom nível de remuneração, isso faz ele investir, buscar cada vez mais produtividade, rendimento, e automaticamente a gente vai ter mais oferta de comida e principalmente com preços competitivos, para que a cadeia como um todo possa ter esse giro de as coisas estarem conectadas. Tem que ser, de fato, uma relação ganha-ganha, né, Fabrício? Mas é isso aí, é facilidade, né? Hoje ele pega ali, baixa algum aplicativo de cotação, né? E consegue ver várias coisas ali onde que ele consegue tirar a conclusão, né? Hoje a gente vê através dos nossos grupos, né, do WhatsApp, vários produtores, principalmente pedindo conselhos, né, de compra de máquinas ou de compra de insumos, né? Porque a facilidade. Ele está perguntando com outras pessoas que já podem ter comprado aquela máquina ou comprado aquele implemento, né? Isso que é bacana, a facilidade que está trazendo para eles, né, e para nós, né, todos nós. Para a gente encaminhando na reta final aqui, né, já passou 44 minutos, eu estou vendo o pessoal comentando aqui, e a gente vai estar respondendo ainda mais. Tem uma pergunta que eu peguei aqui, eu queria que o Vinícius respondesse essa, hein, Vinícius? Aqui o pessoal perguntou assim, Vinícius, tecnologia para manejo e aplicação de fertilizante. Poderia falar um pouco sobre isso? Opa, perguntinha boa, hein? Eu vou voltar um pouco no que eu falei, e assim, tecnologia a gente sabe, que a gente já falou aqui, e tem muito, né? Para todos os níveis de produtor, e também é importante dizer isso.
né? Que a tecnologia também ela é projetada para ter para todo mundo, não é só para o grande. Mas, pensando especificamente em distribuição de fertilizante, por exemplo, é sempre importante falar do conhecimento que vem primeiro. E a pergunta que sempre vem aí, eu faço a lança ou faço no sulco, por exemplo? E eu gosto de dizer que a resposta, muitas vezes, ela acaba sendo um pouco mais complexa que a pergunta. Porque o que eu quero distribuir, né? Potássio, cloreto, ureia, normalmente a gente não tem maiores restrições do ponto de vista do solo, do ponto de vista da interação do adubo com o solo, lixiviação e tudo mais. E o ponto mais crítico, que a gente acaba sempre tendo um maior cuidado, estudando um pouco mais, é quando que a gente consegue trabalhar com fósforo, por exemplo, MAP, DAP, super simples, super triplo, a lanço ou no sulco. A Massey tem hoje o 9350 Dry, que é um distribuidor de sólidos, a caixa da MP Agro, e a gente tem a nossa plantadeira Momentum, que é equipada, uma caixa de semente, obviamente, né, mas também, desde o ano passado, com a opção de vir de fábrica com a caixa de fertilizante. Então, quando que eu faço uma coisa, quando que eu faço outra, e quando que isso pode me trazer retorno? Pensando em perfil de solo, quando eu tenho uma condição de solo totalmente corrigido, do começo ao fim, do 0 ao 20, ao 40, ao 60, quanto mais fundo, melhor, a aplicação em fertilizante a lanço é o que a gente costuma recomendar. E mais do que recomendar uma coisa ou outra, é pensar na qualidade da distribuição. Então, a gente sempre faz teste da bandeja, né? A gente coloca um monte de bandeja no chão, vai para softwares específicos para determinar a faixa. É muito importante a faixa de aplicação. 28, 30, 35, 40, 50 metros que seja. Mas eu preciso fazer com que isso seja distribuído uniformemente. Eu não quero mais adubo aqui e menos adubo aqui. A taxa, a gente regula antes a quantidade que vai cair, que vai sair lá na esteira. A gente precisa olhar para a distribuição. Eu não quero ter uma lavoura desuniforme em questão de quanto que eu estou colocando. E a Momentum a mesma coisa. Um sistema de fertilizante que leva o adubo soprado, tem uma caixa lá que o adubo simplesmente não cai por gravidade. Ele vai empurrado até a linha de plantio. Para quê? Para que a mesma qualidade que eu tenho quando estou distribuindo com 9350 Dry, a mesma uniformidade, eu tenha na plantadeira também. A linha 1 até a linha 30 está colocando a mesma taxa. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou usando conhecimento para determinar. Eu estou no momento que eu preciso colocar fertilizante no sulco, porque eu preciso colocar ele um pouco mais embaixo, próximo da raiz, facilitar com que ela desça um pouco mais, que ela vá buscar aquele fertilizante lá embaixo, aumente a resiliência dela em momentos de seca ou déficit hídrico, ou restrição hídrica, não chega a ser um déficit. E quando eu faço com 9350 Dry, é quando eu tenho uma condição que me permite isso, eu tenho esse perfil corrigido, então eu posso buscar por eficiência operacional aliada a essa qualidade. Então a principal mensagem que a gente passa é em relação ao entendimento do momento que a gente está na nossa fase de evolução na lavoura. O que a gente fez no Crop Tour esse ano nos mostrou o seguinte: quando fizemos, né, metade da adubação no sulco, metade da adubação a lanço, isso jogando questão da eficiência operacional, custo da aplicação, questão da janela de plantio, que é muito importante, semear dentro da época para não perder produtividade, não perder potencial de produtividade, mas enfim, considerando todos os aspectos que levam em conta a produtividade, a renda e a sustentabilidade, aqueles 3 pilares que nós comentamos, metade do adubo no sulco, metade do adubo a lanço trouxe até mais de R$500 por hectare de benefício no final lá, depois de colher a soja e fazer toda essa estatística. Mas mais do que isso, o principal é olhar, saber o momento que eu estou, e aí sim eu decido por uma coisa ou outra, sempre aplicando conhecimento por metro quadrado. Que show. Pode falar, Fabrício. Não, só ia complementar que aquilo que a gente falou. Hoje, o manejo de fertilizante é algo que, para a gente atingir maiores produtividades, esse manejo requer um planejamento, requer a máquina adequada para isso, para que você consiga colocar
cada fórmula de fertilizante no tempo correto, na quantidade correta e a forma correta de aplicar, ou a melhor forma, ou a forma que mais lhe trará retorno lá no final quando você colher. Então, esse assunto de manejo de fertilizante é algo que a gente vem trabalhando muito dentro da empresa, a gente enxerga ali uma grande oportunidade de como a gente pode ajudar o produtor a produzir mais. Então, esse trabalho aí que a gente faz junto com a MP Agro, com certeza a gente vai ter muitos anos aí de trabalho em conjunto e uma forma de como trazer a melhor solução aí para o produtor. Que show, Fabrício. A tecnologia veio para ajudar, né? Que nem o nosso tema hoje é agro do futuro, né? E não é do futuro, já é o presente. O avanço cada vez mais é fenomenal. E cada vez mais as máquinas tomando as decisões por conta própria. Isso que é interessante, né? E aumentando a produtividade. A gente está chegando aqui para o fim dessa prosa do agro e eu vou deixar um tempo de cada um aqui, tá? Eu queria que começasse pelo Douglas, para a gente finalizando, depois passasse para o Fabrício e depois para o Vinícius. Pode ser? Pode sim, André. Mensagem curta minha hoje aqui, agradecer o André, Fabrício, Vinícius, todo mundo que dedicou em casa aí um tempo para acompanhar a gente, investir um pouquinho do seu precioso tempo de descanso para acompanhar a gente aqui nessa prosa envolvendo assuntos do agro. Fabrício, Vinícius, é sempre um prazer falar com vocês, tá? Profissionais renomados, cheios e recheados de conteúdo, tá? Profissionais que respiram e são apaixonados pelo agronegócio, assim como eu e o André. Então, obrigado, viu? Obrigado, Douglas, obrigado pelo convite, André, da mesma forma, e como eu falei, a gente está nesse meio, tá? Eu sempre falo que para mim mesmo e também as pessoas que trabalham comigo, agradeço de estar trabalhando no setor agrícola, é um setor que a gente tem é gratificante trabalhar nele, e por outro lado, a gente tem uma responsabilidade muito grande em ajudar a produzir alimentos. Então, falando aqui como ACO, realmente agradeço aí o convite, Douglas e André, por participar aqui e agradecer a todos aí que nos assistiram já estamos em 53 minutos, né, era para ser 45, então, para ver que a conversa foi muito boa, foi uma prosa de primeira. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Fabrício usou uma palavra muito importante, responsabilidade. Cada vez mais o agro tem uma responsabilidade grande no nosso país, no mundo como um todo, né? Mas eu acredito que a união faz a força. Precisa trabalhar junto, 4 cabeças pensando sempre trazem bem mais coisa, por isso que de 45 passou para 53. Então, eu gostei bastante de participar, obrigado Douglas, obrigado André, obrigado Fabrício, também todo mundo, e contem comigo, espero que o que a gente conversou aqui, as ideias que a gente foi tendo ao longo da live, né, saindo um pouco do que a gente tinha combinado até, mas acredito que tenha sido muito importante, aprendi muito também aqui com as histórias do Douglas, com o que ele compartilhou, e o Fabrício, a gente está sempre em contato, está sempre trocando ideia. Esse alemão aí é um professor para nós, aí é um cara que vive o agro, um cara que vem da roça, que vem do campo, e acredito que trabalhando junto aí a gente vai ser responsável o quanto a gente precisa para fazer com que a indústria de máquinas leve para o agricultor o que de fato ele precisa para produzir bem e para produzir com sustentabilidade. Obrigado. Então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração a presença do Douglas, do Fabrício e do Vinícius. Esse bate-papo aí agregou não somente na vida nossas, né, mas de quem está nos assistindo através desse celular. Então, parabéns para você que nos acompanhou até aqui. E a gente vai se despedindo de mais uma prosa do agro, tá? Obrigado a todos que estão assistindo pelo site da AgriShow e também obrigado a todos que estão assistindo aqui pelo Bruto do Campo. Até mais, a prosa do agro.